Vamos começar o capítulo definindo o que é o web scraping. E de forma bem simples e objetiva, o web scraping é você extrair dados de páginas web, de websites. A palavra scraping, numa tradução livre para o português, significa raspagem, ou seja, estaremos fazendo raspagem de dados de páginas web. O maior desafio ao trabalhar com web scraping é que, na grande maioria dos casos, os dados virão em um formato não estruturado ou semi-estruturado. E aí teremos o trabalho adicional de formatar os dados, de dar alguma estrutura a esses dados. Na grande maioria das vezes, estaremos extraindo dados no formato JSON, que é o JavaScript Object Notation, que é o formato mais amplamente usado para formatar páginas na web. Sendo assim, eu não tenho um arquivo totalmente tabular, totalmente formatado. Eu terei que aplicar a formatação para então poder realizar o meu trabalho de análise. Aí vale inclusive uma observação de uma frase que eu ouvi uma vez, muito interessante por sinal. Não existe análise de dados não estruturados. Sempre teremos que aplicar estrutura antes de analisar os dados. Eu concordo plenamente com essa frase. Nós não analisamos dados não estruturados. Nós temos que organizar os dados de alguma forma. Então, com o web scraping, eu extraio os dados não estruturados ou semi-estruturados, aplico estrutura, aplico tabulação, e aí sim é só seguir adiante com o processo de análise. É claro que em alguns casos, talvez você consiga extrair os dados já devidamente organizados no formato CSV. Isso é possível? Claro que é possível, mas não é a grande maioria dos casos. Em geral, vamos extrair dados no formato JSON, formato de texto, arquivo TXT sem nenhuma formatação, às vezes a própria página HTML, daqui a pouquinho falaremos mais sobre isso, e então nós vamos extrair esses dados, aplicar a formatação e aí sim realizar o nosso processo de análise utilizando linguagem Python. O fato é que hoje as páginas web são uma importante fonte de dados para realizar quase todo tipo de análise que você imaginar. Obrigado e até a próxima aula.